O papel de Deméter na mitologia grega era como a deusa do grão. Ela foi responsável pelo crescimento das colheitas que alimentavam a humanidade. Muitos historiadores acreditam que Deméter serviu a uma função de deusa-mãe. Ela era outra forma de Gaia, a titã primordial da Terra, e possivelmente sua própria mãe, Reia. No entanto, havia muito mais em Deméter do que apenas seu papel como doadora de alimentos. Como mãe da rainha do submundo, ela era uma figura importante nas crenças sobre a morte e a vida após a morte. Esses papéis são vistos na história mais conhecida de Deméter. Depois que sua filha foi levada para o mundo inferior, a mãe, preocupada, vasculhou o mundo incansavelmente para trazê-la de volta. Embora o sequestro de Perséfone seja a história mais famosa de Deméter, havia muito mais nela do que seu papel de mãe. Alguns dos fatos e histórias menos conhecidos sobre Deméter na mitologia grega mostram que ela era muito mais complexa do que muitas pessoas imaginam. Como muitos deuses e deusas gregos, as origens exatas do nome de Deméter são desconhecidas. Os pesquisadores no assunto sabem que a palavra provavelmente antecede as formas do grego falado no mundo antigo, mas não conseguem identificar exatamente como o nome entrou na língua. É possível que uma forma primitiva do nome de Deméter seja referenciada na escrita sobrevivente da cultura minoica. Número 1. Ela tinha um símbolo de flor surpreendente. Como a maioria dos deuses e deusas da mitologia grega, Deméter tinha certos símbolos que estavam associados a ela. Eles a identificavam na arte e eram vistos como sinais de sua presença na Terra. Como era de se esperar, Deméter estava identificada com os grãos que ela fazia crescer. Ela era frequentemente mostrada carregando feixes de grãos ou a cornucópia, um sinal de generosidade agrícola. Além das plantas que eram úteis como alimento, Deméter também tinha um símbolo botânico que é menos obviamente associado ao seu domínio. Sua flor sagrada era a papoula. Deméter às vezes era mostrada na arte segurando uma papoula ou com as flores perto dela. Além disso, alguns escritores antigos mencionavam as papoulas como parte dos trajes das sacerdotisas de Deméter. Tais símbolos não foram escolhidos aleatoriamente. O povo da Grécia Antiga tinha um motivo para associar a deusa dos grãos às papoulas. Muitas espécies de papoulas cresceram no mundo antigo. A mais comum em grande parte da Europa cresceu como erva daninha em campos cultivados. Antes da invenção dos herbicidas modernos, as papoulas eram abundantes nos campos de toda a Europa. Enquanto cresciam selvagens, prosperavam onde a terra havia sido desmatada. Por esta razão, as flores vermelhas brilhantes foram associadas à agricultura. As papoulas eram um símbolo de Deméter porque cresciam entre os grãos que ela supervisionava. Alguns historiadores acreditam, no entanto, que pode ter havido outra razão para a deusa ser associada às papoulas. Em Creta, as imagens eram feitas de uma deusa adornada com papoulas vermelhas. Ela não usava apenas as flores, mas também as cápsulas de sementes. O uso de tais cápsulas na medicina havia sido descoberto muito antes. Embora nem todas as espécies de papoula tenham os mesmos efeitos, algumas são usadas para fazer ópio. Os historiadores acreditam que a deusa cretense pode indicar que o ópio foi produzido para fins medicinais ou rituais na ilha. Sua deusa pode ter sido associada aos efeitos narcóticos da planta. Este simbolismo está de acordo com o papel de Deméter como uma deusa do submundo. Particularmente nos cultos de mistério, ela era uma deusa que ligava a vida e a morte. Os efeitos do ópio em entorpecer os sentidos e produzir sono tornavam-no um símbolo apropriado para uma deusa com ligações ao mundo inferior. Como a flor de Deméter pode ter sido um antigo símbolo de seu domínio sobre o ciclo de morte e renascimento. Número 2. Deméter queimou uma criança. Uma das histórias menos conhecidas sobre Deméter na mitologia grega é semelhante a outro conto famoso. Sempre que os deuses apareciam na Terra, havia várias histórias sobre o que eles faziam lá. Diferentes grupos e cidades frequentemente afirmavam que tinham uma conexão pessoal com a divindade de seu tempo na Terra. A visita mais famosa de Deméter ao mundo humano foi após o sequestro de sua filha Perséfone. Depois que Perséfone foi levada por Hades, Deméter passou dias vagando pelo mundo em busca dela.
Uma das cidades que afirmou ter sido visitada por Deméter durante sua busca foi Eleusis. Disfarçada de mulher mais velha, foi recebida pelo rei Seleus e sua esposa, a rainha Metaneira. A rainha deu à luz 2 filhos no final da vida, e o mais novo, Demofonte, ainda era um bebê. Ao ver o hóspede que havia chegado ao seu palácio, Metaneira viu uma oportunidade para o filho. Apesar de seu disfarce, o rei e a rainha reconheceram a divindade de Deméter, e dessa forma pediram a ela para cuidar do seu filho, para que de alguma forma pudesse passar um pouco de seu poder para ele. Segundo muitas lendas gregas, as crianças que foram amamentadas por deusas receberam uma certa quantidade de poder delas. Se Deméter amamentasse seu filho, o rei e a rainha sabiam que ele se tornaria mais nobre, mais forte e mais bonito do que os outros homens. Deméter concordou feliz em abençoar a criança em troca da hospitalidade de seus pais. Ela prometeu que seus encantos o manteriam a salvo de bruxaria e doenças infantis. Durante sua estadia em Eleusis, Deméter se apegou ao jovem Demofonte. Ela passou a amar o bebê e decidiu que, em vez de simples encantos e bênçãos, ela lhe conferiria plena divindade. Para fazer isso, Deméter ungiu a criança com ambrósia. Ela então o segurou sobre um fogo para queimar lentamente sua mortalidade. Enquanto fazia isso, no entanto, Metaneira entrou. Ela gritou quando viu seu filho pequeno sendo segurado sobre as chamas. Deméter ficou com raiva porque a rainha a interrompeu e que Metaneira pensou que ela faria mal ao bebê. Ela puxou o bebê para longe do fogo e repreendeu a rainha. Tendo amaldiçoado a cidade, Deméter saiu com raiva para continuar sua busca. Demofonte não se tornou um deus, mas cresceu com as bênçãos que lhe foram conferidas como filho adotivo de uma deusa. Os historiadores acreditam que essa história foi tirada de um conto popular que existia antes das lendas serem escritas. Foi tão popular e duradouro que a história do favor de Deméter para com o príncipe de Eleusis tornou-se parte da lenda de um dos heróis mais famosos da Guerra de Troia. Os eleusianos alegaram que Deméter veio a se arrepender de sua raiva precipitada contra a cidade. Depois que Perséfone foi encontrada, a deusa decidiu conceder uma bênção à família do rei. Demofonte não se tornou imortal, mas foi abençoado por Deméter de outras maneiras. Quando ela voltou, Deméter procurou o irmão mais velho do príncipe. Ela decidiu compartilhar o dom da agricultura com a humanidade, para que eles pudessem cultivar alimentos em vez de depender inteiramente dela. Ela escolheu Triptolemos, o filho mais velho do rei e da rainha de Eleusis, para espalhar suas instruções. Deméter ensinou Triptolemos como semear sementes, cuidar das plantas e moer grãos em farinha. Ela então o instruiu a ir a todas as cidades do mundo e ensiná-las por sua vez. Para ajudar Triptolemos a espalhar seu conhecimento, Deméter deu-lhe uma carruagem alada puxada por um par de grandes serpentes. Triptolemos viajou para muitas terras e compartilhou o conhecimento da agricultura com eles. O povo o recebeu calorosamente, até que ele chegou à terra bárbara da Sítia. Os citas mataram uma das serpentes que puxavam a carruagem e o expulsaram de seu reino. Por isso, Deméter jurou que eles nunca aprenderiam a cultivar sua própria comida e viveriam para sempre uma vida selvagem. O povo de Eleusis acreditava que Triptolemos retornou à sua cidade natal e ali estabeleceu o culto a Deméter. Seu relacionamento próximo com a deusa deu-lhe uma visão única de sua natureza. Este culto tornou-se os Mistérios de Eleusis, uma seita secreta que reverenciava Deméter e Perséfone acima de todas as outras divindades. Eles tinham seus próprios templos para Triptolemos, que eles acreditavam ser bem-vindo entre os deuses por seu serviço à humanidade. Número 3. A deusa mãe tinha um temperamento terrível. Uma das razões pela quais Deméter mostrou tanto favor à cidade de Eleusis é porque ela foi recebida tão calorosamente lá. Este não foi o caso com a maioria dos lugares que ela visitou. Havia muitas histórias de pessoas tratando mal a deusa enquanto ela procurava por Perséfone. Esses mitos destacaram a ira da deusa. Enquanto outros deuses como Poseidon e Hera eram bem conhecidos por suas punições, Deméter era geralmente vista como uma figura mais carinhosa e gentil. Algumas lendas, no entanto, mostravam que ela era tão capaz de fúria e vingança quanto os outros deuses do Olimpo. O pior da ira de Deméter, no entanto, foi dirigido a seus irmãos. Zeus havia feito o plano para o sequestro de Perséfone. Uma vez que Deméter soube o que havia acontecido com sua filha, ela usou todo o seu poder para
para ameaçá-lo. A deusa dos grãos negligenciou seus deveres enquanto procurava Perséfone. Então as colheitas já estavam começando a sofrer. Se Zeus não ordenasse o retorno de sua filha, no entanto, ela negaria permanentemente à humanidade seus presentes. Isso teria pouco efeito direto sobre os olimpianos, já que eles viviam de ambrósia em vez de grãos. No entanto, tal atitude seria desastrosa para as pessoas que os adoravam. Se as pessoas da Terra morressem de fome em massa, os deuses e deusas não teriam mais adoradores. Eles não receberiam mais os sacrifícios que os tornavam mais poderosos. Segundo alguns, Deméter causou uma grande fome em todo o mundo até que ela pudesse ver Perséfone novamente. Seu poder como mãe da agricultura era tão grande que até Zeus teve que ceder à sua vontade. Outra história dizia, no entanto, que foi seu outro irmão que causou a grande fome. Alguns cultos misteriosos acreditavam que Poseidon havia agredido Deméter durante sua busca por Perséfone. Ela assumiu a forma de uma égua para escapar dele, mas ele se transformou em um cavalo para persegui-la. Como resultado, Deméter deu à luz 2 filhos. Despoina era uma deusa dos mistérios, e Areion nasceu na forma de um cavalo imortal. Deméter ficou furiosa com o irmão, tanto pela agressão quanto pelo fato de ter ocorrido enquanto ela estava de luto pela filha desaparecida. Ela se retirou para uma caverna vestida com vestes pretas de luto, e recebeu o nome de Deméter Eríneas, que significa Deméter Furiosa. Sua raiva levou Deméter a ignorar seus deveres na terra. As colheitas murcharam e as pessoas rapidamente começaram a morrer de fome. Não havia nada que os outros deuses pudessem fazer para acabar com a fome mundial causada pela fúria de Deméter. Somente quando ela emergiu da caverna e se banhou, a grande fome acabou. Embora Deméter não demonstrasse sua raiva com tanta frequência quanto muitos outros deuses da mitologia grega, quando ela o fazia, era uma força poderosa. Número 4. Deméter tinha uma espada dourada. Enquanto algumas deusas da mitologia grega estavam associadas à guerra e ao armamento, elas tendiam a ser a exceção. Atena e sua comitiva eram mulheres de guerra, mas deusas maternais como Deméter raramente eram mostradas em cenas de luta. Durante a Titanomáquia, por exemplo, deusas de todos os tipos teriam se refugiado na casa de Oceanos. Deusas olimpianas, titãs e ninfas foram mantidas longe da guerra. As coisas eram diferentes, no entanto, quando os deuses lutaram contra o gigante. Tanto na arte quanto na literatura, todos os olimpianos foram mostrados participando da luta. Algumas imagens mostraram Deméter enfrentando os gigantes com uma lança em uma mão e uma tocha flamejante na outra. Outras representações da guerra com os gigantes podem ter dado a Deméter um de seus nomes mais surpreendentes. Em algumas obras de arte, a deusa materna da agricultura é mostrada lutando contra os gigantes com uma enorme espada. Esta era provavelmente uma espada de ouro, embora a pintura de vasos gregos mostrasse figuras em vermelho ou preto em vez de cores. Um dos epítetos de Deméter era Crisauros, que significa a Dama da Espada Dourada. Fora das imagens da gigantomaquia, há poucas referências a Deméter realmente carregando tal espada. Como uma deusa materna, ela parece ter pouca utilidade para tal arma. Alguns historiadores acreditam, no entanto, que as imagens da espada de Deméter se desenvolveram ao longo do tempo. Originalmente não eram uma espada, mas uma foice. Uma foice, que geralmente é usada para cortar grãos, seria um instrumento adequado para Deméter, como uma deusa agrícola. Era uma ferramenta agrícola prática, que também poderia funcionar como uma arma quando surgisse a necessidade. Houve alguns escritores, de fato, que mencionaram que Deméter possuía tal foice. No entanto, a dela não era uma ferramenta comum. Algumas pessoas acreditavam que Deméter havia recuperado a foice que havia sido usada por seu pai, Cronos. Feita de um metal forte, foi usada para castrar Urano e tirar seu poder sobre os titãs. A espada de Deméter, portanto, pode ter sido muito mais do que uma simples arma. Originalmente um tipo diferente de lâmina, era uma relíquia poderosa, com uma conexão com a história de como os deuses chegaram ao poder. Número 5. Mais do que a mãe de Perséfone. Embora a lenda mais famosa de Deméter na mitologia grega seja seu papel no sequestro de Perséfone, ela era uma deusa importante, muito além dessa história. Sua mitologia e seu nome mostram que ela era vista como mãe de mais uma deusa.
Com mãe fazendo parte de seu nome, a deusa do grão era vista como uma figura que dava vida a toda a raça humana. Deméter fez com que os grãos crescessem e ensinou a raça humana a cultivar seu próprio alimento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E se tiver algum vídeo ou assunto que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários e até a próxima!